Recomeçando, quero saudar a cada um dos irmãos e das irmãs com a graça e com a paz de Cristo Jesus, o Senhor amado. Amém, queridos? Eu vou me aproveitar da saudação inicial que o nosso SD, Reverendo Reinaldo, fez, e sintam-se todos abraçados, saudados e honrados por nós nesta concentração. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê muita sabedoria para se deixar conduzir através do pastoreio e através do rebanho do Senhor. Nós vimos esse teatro apresentado pelo reverendo Denilson, e uma das formas que nós temos para ir ao encontro da perdida ou dos que estão perdidos é através de um projeto nosso chamado Semana para Jesus. Cada ano ele vem acontecendo em uma localidade diferente, uma cidade diferente. O ano passado foi em Eldorado, no Vale do Ribeira, e este ano de 2015, o ano passado é que eu já virei a página. Eu estou em 2015 já. Então, onde eu disse o ano passado, é esse ano em Vale do Ribeira, Eldorado, e o ano que vem será em Mogi das Cruzes, lá em Jundiapeba. Cadê o pessoal de Mogi? Amém. Pela animação da igreja, vocês já podem perceber como será o ano que vem. Será bênção, será bênção. E há inscrições que são feitas para esse projeto. É um projeto onde você paga para participar dele e volta feliz e treinado para a sua igreja local. E é um projeto também que tem a participação intensa dos juvenis e de jovens. Tem algumas crianças que têm ido também, é uma bênção, uma bênção. Se você puder fazer um investimento e ir até o Jundiapeba no ano que vem, faça a sua inscrição e vá, que será muito abençoado. Você com certeza não será a mesma pessoa depois que voltar de lá. Amém? Eu estou um pouco nervoso, parece que é a primeira vez que eu prego. Eu não sei se é por causa das nomeações ou é por causa dessa igreja que está tão bonita hoje. Nós estávamos um pouquinho apreensivos se com a mudança de catedral para cá, teríamos a presença significativa dos irmãos e das irmãs. Então, nós nos alegramos bastante em que você esteja presente, e isso enche o nosso coração de alegria, porque parece que está funcionando. E se está funcionando, nós pretendemos repetir nos próximos anos. Louvamos a Deus, então, pela iniciativa. A sugestão foi da equipe de trabalho, do grupo de trabalho que coordenou a liturgia, para quem eu já tenho o meu coração imensamente agradecido. A eles, ao pessoal da sede e também à catedral, que nos cedeu bastante dos instrumentos que estão aqui no altar. Então, louvamos a Deus pela vida de vocês, sintam-se agradecidos e reverenciados por nós, em nome de Jesus. Acredito também que a intenção nossa é desfocar um pouco a concentração da questão das nomeações. Algumas pessoas às vezes dizem assim, eu tenho ido à concentração por causa da nomeação. A nomeação, ela sai de qualquer jeito, ou melhor, o qualquer jeito no sentido de que ela será publicada.
de que ela será publicada, né? Tem que tomar cuidado com essas palavras aí. Ela vai sair, mas a oportunidade da celebração em irmãos e irmãs juntos, reunidos, são poucas as oportunidades que nós temos. Então, deveríamos aproveitar mais o tempo de estarmos juntos para coisas boas. Nomeação é uma coisa boa, para quem é vocacionado, para quem é vocacionada, para a igreja que recebe com carinho o seu pastor, a sua pastora, então se torna bênção. Mas se tiver olhares de punição, então se torna maldição, porque já começa mal na chegada da igreja, etc, etc. Mas nós estamos vendo nessa concentração a questão do amor de Deus. E o amor de Deus é o tema também que eu trago para este sermão, e tenho como proposição nele que o amor de Deus nos inspire a amar do mesmo modo que Ele amou, que nos inspire a amar e agir do mesmo modo como Ele agiu e amou, que seja esta a inspiração, que você, ao sair daqui, vá com ela para casa, que saia disposto a amar, a agir, quem sabe a pensar e a sentir do mesmo modo que o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo base da palavra, ele já foi lido aqui no início, todo mundo sabe de cor, mas em reverência à palavra de Deus, eu quero que você se coloque em pé e repita junto comigo João 3,16. Alguns que já sabem de cor e outros precisam abrir a Bíblia, não tem problema. O importante é que você leia junto comigo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Deus, o tempo dessa mensagem, dessa palavra, diante de Ti, Senhor. Sabemos que há corações sedentos por ouvir. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor quer falar a esses corações. Então, que o Senhor, ó Deus, possa usar-me como instrumento nas Tuas mãos, como instrumento da Tua graça, como instrumento do Teu poder para ministrar ao Teu povo que se reúne aqui nessa concentração, nessa celebração de Natal, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já estamos abertos para o Teu agir, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Deus amou o mundo de forma tão grandiosa, entendendo o mundo aqui como a humanidade, as pessoas que habitam neste mundo. Somos amados por Deus, fomos amados por Ele, e Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. A humanidade perdida, a humanidade pecadora, a humanidade que andava sem direção, como ovelha sem pastor. Aí, neste momento, Jesus foi enviado, o Filho amado, Jesus Cristo, foi enviado para nos trazer orientação, e também para nos dar a salvação. E o foco neste versículo recai sobre a questão do amor de Deus. Porque Ele amou de tal modo, de forma tão grandiosa, que Ele se deu, através do Filho, através de Jesus Cristo a este mundo. Recai sobre o amor de Deus. Ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. E mais do que amigos, ao aceitar, ao crer na salvação oferecida pelo Senhor, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Pensei que eu ia ouvir um amém, um glória a Deus aí. Amém. Amém. Quando você quiser, pode falar, não precisa eu ficar pedindo não, viu? Não é pecado não. É que quando a gente entende a dimensão de alguma coisa, a gente diz amém, glória a Deus. E quando eu disse que mais do que amigos nós somos filhos e filhas,
Isso alegra o meu coração, isso traz paz ao meu coração, isso traz garantia de que eu sou acolhido por Ele e de que tenho direito à vida eterna, porque como filho, o meu lugar é estar onde o Pai está. E se o meu Pai está no céu, o meu lugar é lá junto com Ele. Meu lugar é junto com Ele, espero que o seu também. Quem tem um lugar garantido no céu, diga: eu tenho. Glória a Deus. Os que ficaram de mãos abaixadas, aí eu acho que estão em dúvida ainda. Vou fazer um apelo de conversão no final deste sermão. Espero que você venha nele. Na condição de pecadora, ela pereceu. A humanidade pereceu nessa condição de pecadora. Faz parte da doutrina wesleyana. Quando nos afastamos de Deus, entramos em estado de morte, em estado de cadáver, em estado de defunto, em estado de inanição, sem vida. E graças a Deus, em Cristo Jesus, Ele pôde, na sua graça preveniente primeiro e plena depois, nos tocar para que tivéssemos condição de dizer a Ele: sim, eu quero, sim, eu creio, sim, eu recebo, sim, eu estou nessa. E em função da nossa aceitação da oferta de Cristo Jesus a nós, da salvação oferecida a nós, então nós nos tornamos aí filhos e filhas de Deus. E por isso a alegria vem no nosso coração. O Filho de Deus providenciou o meio para a salvação de toda pessoa que crê. É a condição imposta. Todo aquele que crê, toda aquela que crê, terá direito à vida eterna, porque essa é a promessa de Deus e para isso Cristo Jesus veio. E por saber dessas coisas eu tenho alegria também em meu coração, por saber que fui amado por Deus quando ainda era pecador, e foi nessa condição que Ele então criou o meio para o meu resgate e também para o seu. Na condição de pecador, na condição de pecadora. E parece que pecador, pecadora, publicanos, são as pessoas, os empobrecidos, são as pessoas preferidas por Jesus, ou são as pessoas que mais se achegam a Ele por causa da sua pregação, por causa da sua palavra, por causa do seu amor, por causa do seu carinho. De modo geral, a Bíblia ensina que é pelo pecador e pela pecadora que Jesus Cristo veio. E um dos textos é o de Lucas 15, versículo 1, que diz ali claramente que os publicanos e pecadores é que se ajuntaram para ouvi-lo, que vieram para ouvi-lo. Então a mensagem de Jesus tem alguma coisa especial que atrai para si pecadores, que atrai para si os rejeitados, que atrai para si os menos quistos nesse mundo. E eu tenho para mim que é porque Ele ama, estende os braços e acolhe. Mas, mesmo na época de Jesus, com todo o amor que Ele tinha, com todo o amor que Ele manifestou, com toda a sua fala inclusiva para pecadores e pecadoras de qualquer natureza se achegar a Ele, haviam aqueles que eu chamo de pessoas religiosas, representadas no texto, no versículo 2, pelos fariseus e pelos escribas, que não ficavam felizes com isso. Eles tinham para si que a primazia deveria ser deles. Afinal de contas, eles eram religiosos. Afinal de contas, eles representavam a fina flor da religião naquele momento. Mas Jesus, ao contrário, disse que veio para pecadores e para doentes. Ele veio para curar e para salvar. E isso excluía fariseus, excluía os escribas, num primeiro momento.
mas por causa da rejeição que eles mesmos ofereciam a Cristo Jesus, ficavam tristes porque pecadores estavam se arrependendo, ficavam tristes porque doentes estavam sendo curados, e além da tristeza deles, eles murmuravam. O texto usa essa expressão, eles murmuravam contra Jesus Cristo por causa da sua palavra, por causa da sua pregação e porque ele acolhia pecadores e pecadoras, como se eles também não fossem. E a pessoa que se porta por sua religiosidade tem o costume de ficar acusando os outros, dizendo que é mais santa que as outras, que tem mais merecimento que os outros. E o incrível que possa parecer é que em nossas igrejas nós encontramos pessoas religiosas. Não deveria, mas encontramos. Encontramos pessoas que se entristecem quando a igreja se propõe a fazer trabalho de evangelização, trabalho evangelístico. Há igrejas e pessoas nessas igrejas, não vou falar das igrejas porque tem diferenças nela, mas há pessoas ainda que ficam tristes porque pecadores estão se arrependendo. Ficam tristes porque, ao chegar à igreja, às vezes não encontram o seu lugar marcado para se assentar. E ainda dizem assim: esse banco quem comprou foi meu avô. Quem deveria ter o direito de sentar nele era eu. Não sei o que esse zinho, essa zinha está fazendo aí no meu lugar. Talvez você pense que isso é absurdo, mas não é não. Uma igreja onde eu pastorei tinha uma senhorinha de idade, ela já faleceu, então falar de morto não é pecado. A igreja um dia estava tão cheia, e ela chegou atrasada. E no lugarzinho dela tinha alguém sentado. E ela andava para o corredor para lá, andava para cá, parava na frente do lugar, dava uma olhada. E a pessoa nem aí, né? Mandaram ela sentar lá porque era visitante, ela sentou e está lá na dela. Começa o louvor, todo ministro de louvor manda a igreja ficar em pé. Vocês já repararam isso? Vamos ficar em pé, vamos adorar, vamos louvar e tal. E a mulher lá que estava sentada no lugar da senhorinha levantou. E assim que ela se coloca em pé, ela vem lá. Ficou o louvor todinho sentado aí. Aí a hora que acabou o louvor, a pessoa olhou para trás, assim, quase sentando no colo dela, ela... Eu venci. Mas são as pessoas pelas quais Cristo Jesus se deu e que também devem ser amadas. Não devem ser excluídas, mas devem ser amadas. E o que impressiona é que mesmo sabendo que Jesus amou pecadores, que se deu na cruz do Calvário por pecadores como eu e como você, regenerados pela graça de Deus, pelo dom de Cristo Jesus, se julga no direito de impedir que outros pecadores possam se achegar a Cristo. O próximo ponto eu pergunto assim: como Jesus demonstra o seu amor? O capítulo 15 de Lucas, quase que inteirinho, ele está sendo ocupado por 3 parábolas: da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. E as 3 parábolas vai falar do grande amor de Deus pelo pecador, pela pecadora. Os 3 falam isso. São parábolas que expressam um grande amor de Deus pela pessoa, ainda que esteja em pecado,
ainda que seja um perdido ou que esteja perdida, o Senhor, o Deus da nossa salvação, Ele ama a gente. Ele ama as multidões que não têm pastor. A expressão da ovelha perdida diz que perdeu uma ovelha. A da dracma diz que perdeu uma moeda. Mas Ele dá tanto valor para a multidão, quanto dá valor para uma única pessoa. Mas eu acredito que entre escolher multidões e uma pessoa, ele vai ficar em dúvida. Porque se a multidão também for perdida, o coração dele sofre por causa dela. Mas se na multidão tiver um único perdido, ele quer encontrar esse um, porque ele não quer que nenhum deles se perca, nenhuma das ovelhinhas se perca. Então eu não posso usar de artifícios para dizer que Deus não gosta de multidão. Ele gosta. Ele gosta. Mas também não posso usar de artifício para dizer que Ele só se importa com as multidões, porque o texto diz que Ele se importou com uma única. Que Ele deixou 99, no texto de Lucas, lá no deserto. No texto de Mateus, deixou no monte. Elas não estavam em lugar seguro, mas Ele estava seguro de que elas haviam aprendido a se cuidar, a cuidar uma das outras. Por isso Ele deixa 99 que sabem se cuidar, que estão garantidas no céu, para ir atrás de uma que está se perdendo. Eu penso que se o pastor da parábola tivesse visto as 99 também em apuro ou perdidas, ele iria atrás de cada uma delas, porque todas são importantes no reino de Deus. Todas, todas. O seu amor pelo mundo, pela humanidade toda, foi muito bem representado aqui pela peça, não foi? A perdida nessa peça era o mundo. Cadê o mundo? Tiraram o mundo daqui. Mas era o mundo, o globo terrestre representando o mundo, as pessoas que ocupam este mundo. Então, se o mundo todo vier a perecer, isso vai causar dor e tristeza no coração do Senhor, porque o desejo dele é que o mundo todo seja salvo em Cristo Jesus, o Senhor amado. Nas parábolas, o entendimento nada mais é do que esse, que nenhum dos que o Pai deu a Cristo Jesus se perca, nenhum. Portanto, você, meu amado irmão, minha amada irmã, é objeto do amor de Deus. Foi por você que Ele deu Jesus Cristo, foi por nós que Ele deu Jesus Cristo, foi por mim que Ele deu Jesus Cristo, porque amou a mim, amou a você e amou a cada um de nós, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário. Outro destaque para os textos de Lucas 15 é que em todos eles tem alegria quando o perdido, a perdida é encontrado. Não sei se você já reparou, mas eu menciono para você. O versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque já são salvos, já são dele, já se alegrou com esses 99. Mas o que está perdido, quando é encontrado, traz alegria no coração do Senhor. Na dracma perdida, ele diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Há alegria até no céu, quando um pecador se arrepende. E na parábola do filho pródigo, tem toda uma sequência de versículos para falar da festa, da alegria, e só tinha o irmão mais velho que não estava
alegre e feliz com o retorno. Então sempre vai haver alguém que não está feliz com a volta do outro. Eu não sei por qual a razão, mas deveria se alegrar. E o alerta do Pai no final é de que era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Lucas 15, 32. Pessoa em estado de morte, que representa cada um de nós antes de Cristo Jesus, pôde reviver pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, pelo poder dEle, pela misericórdia e bondade dEle, única e exclusivamente, porque nós nem éramos merecedores. Eu entendo que a igreja necessita se alegrar com a salvação de pessoas. Eu acho que você não entendeu não, eu vou falar de novo. Eu entendo que a igreja precisa se alegrar com a salvação de pessoas. Agora entenderam. E nesse meu entendimento, queridos, eu anotei aqui para não esquecer. Deveríamos, nas igrejas locais, ouvir mais apelos para a conversão. Deveríamos. Deveríamos insistir mais para que os perdidos pudessem se salvar. Deveríamos também ir ao encontro dessas vidas lá onde elas estão. A parábola da ovelha perdida diz que o pastor deixou as 99 e foi onde a perdida estava. E nós queremos reverter a mão disso, trazer a perdida para dentro da igreja, para então o pastor ou a pastora ou o bispo ter uma palavra poderosa, aquela que arrebenta caroço de mamona no asfalto, para, num apelo de conversão, alguém que foi convidado se levantar e falar assim: eu quero Jesus. Mas os textos bíblicos nos ensinam que nós devemos ir onde as pessoas estão. Lá onde elas estão é que elas precisam ser resgatadas. Deveríamos ter festa em todos os nossos encontros por haver quem se salve das garras do pecado. Deveríamos. Esse encontro nosso aqui de celebração, ele deveria ser celebração por vidas, uma quantidade imensa delas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus. Deveria. E eu tenho medo de que nós estamos tão acostumados a fazer as coisas para nós mesmos, tão acostumados a fazer as mesmas coisas sempre para nós mesmos, que vamos nos tornando meio que fariseus, meio que escribas, meio que doutores da lei, meio que qualquer coisa que Jesus não gosta. Deveríamos ter festa nos nossos encontros. Por falar em festa, deixa eu fazer um merchan aqui. Ao final desta concentração, a gente vai ter, o que nós vamos ter? Uma festa ali no gramado. E a festa é em motivo de quê? O que motivo? Do Natal, de vida, do amor de Deus. E as vidas salvas também devem ser festejadas. As vidas salvas também devem ser festejadas. Nós precisamos, e quem sabe na próxima concentração de Natal, a gente possa estar aqui festejando, porque as estatísticas foram entregues todas na data certa. E a gente falar assim, teve tantas pessoas que se converteram, que já chegaram a nós pela graça, pelo poder, pela unção do Espírito Santo de Deus. Mas vamos ficar no deveríamos por enquanto.
E uma aplicação, ou melhor, 3 aplicações que eu quero que vocês façam, ou tentem fazer, ou realizem pela graça de Deus, que os pastores e as pastoras e também as igrejas locais necessitam. Eu pontuo aqui: amar do modo como somos orientados na palavra de Deus. Poderia citar aí ou fazer outro sermão com esse tema, mas escolhi o versículo de João 13:34, que diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei, que é o que aprendemos com o nosso Senhor: amar. Que esse amor nos leve à doação de vida. 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amar, ainda que a pessoa não mereça ser amada. O texto, ele não fala para nós da ovelha perdida, o porquê que ela se perdeu. Mas a gente pode imaginar uma série de situações. Porque era rebelde, não obedecia à voz do seu pastor, porque era uma ingrata. O Hernandes Lopes, ele diz que as características da ovelha são, melhor dizendo, que ela tem visão curta, é rebelde e é desobediente. Eu não sou especialista em ovelhas de rebanho, assim, não do nosso rebanho, mas do rebanho de ovelhas animal. Não que vocês sejam animais, longe disso. Eu acho que eu estou me complicando aqui. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Amém. Mas eu acho que o Hernandes Lopes deve saber o que ele está fazendo, porque ele publicou isso na internet. E se ela é rebelde, tem visão curta e não sabe obedecer, já está justificado por que elas se perdem. O pastor está orientando, vai por aqui, ela, não, eu quero ir por ali. E por ter a visão curta, não vê o buraco e cai dentro. Mas deveríamos amar ainda assim, como Jesus demonstrou nesse texto, o amor por quem não merece. Por quem não merece. E pastorear quem não merece. Porque esse é o desejo de Deus. E nós também não merecíamos, mas fomos provados no amor de Deus. Deus provou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores, lá em Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores, foi que Deus se deu por nós na cruz do Calvário. Amém? Quando eu deixo um pouquinho lá de lado, é que eu quero encerrar e o texto não está me deixando encerrar. Então eu vou ficar por aqui para encerrar. Quando eu e você não merecíamos, foi aí que Deus diz: eu preciso fazer alguma coisa para que eles sejam resgatados e trazidos de volta à vida. E uma vida melhor do que a que eles têm. Uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu acho que o jeito de eu encerrar esse negócio aqui, embora nós estejamos aqui no meio de pastores, pastoras, líderes regionais, líderes locais, pode ser que tenha alguma perdida, alguma desgarrada, alguma que está precisando pelo menos de uma oração. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Te ama muito. E se você está precisando de uma oração,
Eu quero que você venha aqui para o altar. Não vou falar nem de conversão, mas eu preciso de uma oração, porque a coisa não está boa para o meu lado e eu estou precisando, eu necessito. Não precisa nem esperar a música tocar. Se você precisa de uma oração, vem para cá. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão e de cada irmã que veio aqui neste altar, porque estão necessitados de uma oração. Não sabemos, ó Deus, a sua necessidade, mas entendo que Tu sabes, Tu tudo conheces, ó Pai. E que conforme a oração que receberam por imposição de mãos dos nossos SDs, da nossa SD, se confirme na vida deles, se confirme na vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, e nós certamente saberemos dar a Ti toda a graça, todo o louvor que Tu mereces, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa esses irmãos, abençoa essas irmãs, e
dê a eles, ó Deus, a graça de receberem o fruto da tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Podem se assentar. São as crianças agora, né? As crianças. As crianças. Depois desse momento precioso de palavra, nós queremos agradecer e saudar também nosso amado irmão Alexandre Maia, secretário executivo da área nacional da nossa igreja, também está conosco nesta tarde. Queremos agradecer a Deus pelo carinho, pela atenção, pela dedicação do professor e reitor da UMESP, nosso irmão Márcio. A nossa gratidão à sua vida, pela sua colaboração, por abrir essas portas para nós, juntamente com a Faculdade de Teologia, abrindo os espaços, cedendo os espaços para receber a igreja na terceira região. Então nós louvamos a Deus, e eu quero pedir aos irmãos que nós possamos aplaudir o Senhor Jesus, por esses homens de Deus, aleluia. Com certeza, estamos aqui vivendo uma experiência muito bonita e muito gostosa nesta tarde. E também, além de materiais que estão à disposição dos irmãos lá na saída, a livraria, materiais para você levar para a sua edificação, para a sua igreja, nós também aqui em nome da Faculdade de Teologia, o professor Helmut pediu para fazer aqui um merchandising, né? Fazer um anúncio aqui. Esse é o meu, né, professor? Está tudo certo? Então tá bom. O anuário litúrgico, né, está ali à disposição, ao custo de R$20, quem sabe ali um bom desconto para você, né, no final da tarde. Então, o anuário litúrgico, com agenda, com a programação litúrgica para um ano inteiro na vida da nossa igreja. Então, a faculdade coloca à disposição da nossa igreja, da região, e você pode usufruir desse material. Sendo pastor, leigo, líder, não tem problema, você pode abençoar não só o trabalho, o material da faculdade, bem como outros materiais que estão ali à nossa disposição. Vou ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. O texto diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ao ler esse texto, eu não vou começar uma nova pregação, mas quero homenagear uma pessoa querida, amada, e que foi meu professor no início do CTR, Centro Teológico Regional, na área de pastoral. Este irmão é o José Gonçalves Pereira, o Pereirinha. Eu queria convidá-lo para vir à frente.
Se a esposa estiver junto, venha. O 19º Concílio Geral da Igreja tomou uma decisão que todos os pastores e pastoras que completam 70 anos de idade devem se aposentar, querendo ou não, devem se aposentar. E compete a nós, por favor, e compete a nós, na função de bispo, enquanto ativo, exercer essa prerrogativa que o concílio incumbiu a nós. E ao ler o texto de 1 Coríntios 13, eu fiz porque vejo na vida do irmão Pereirinha, todos esses frutos do amor com o qual você desempenhou à frente de cada igreja por onde pastoreou, e ultimamente lá no Brás. E a gente fica feliz pelo teu pastoreio, pela vida longa de ministério, pelo tempo que você deixou que a gente pudesse usufruir do teu pastoreio. É um modo um pouquinho diferente de ler textos bíblicos para aposentadoria, mas eu escolhi este porque entendo que se o amor jamais acaba, o coração de pastor também não. A Érica também, por favor, a pedido do papai, vem aqui. O pastor Pereirinha, ele não está sendo aposentado compulsoriamente, não. Ele fez o seu pedido antes. Mas Fala você agora. Eu iria pedir para a pastora Persides, que eu tenho a bênção de ser a minha esposa, e minha filha também estar aqui. Porque, na verdade, o meu ministério, ele não seria o ministério que tem sido, se não fosse a participação das duas. Em determinadas igrejas onde não havia conjunto de louvor, a Érica, ela fala uma expressão bem mineira, ela assoviava e chupava cana ao mesmo tempo. Ela ensinava bateria para um, guitarra para outro, teclado para um, e corria lá no aparelho de som, fazia o registro. Então, ela fazia assim. E antes da pastora Persides ser pastora, ela, muitas vezes, em que eu estava pastoreando 2 igrejas, ela precisou interromper os seus estudos na Faculdade de Teologia, porque nós casamos e fomos nomeados um pouco longe. Ela exercia, mesmo assim, ela exercia as funções. Então, eu coloco esse peso desse momento na vida das duas. Mas, acima de tudo, eu rendo a Deus a minha profunda gratidão, porque me chamou para ser pastor não numa outra igreja, mas na igreja metodista. Numa igreja que eu aprendi a amar, numa igreja que me acolheu e numa igreja que me ofereceu e deu a oportunidade de eu estar exercendo aquilo para o que Deus me chamou, que é ser pastor. Agora, no mês de janeiro, estarei fazendo 51 anos como pastor na igreja metodista. E de 14 de janeiro
Nós estamos indo para os Estados Unidos, nós vamos morar com a Érica, mas Deus já está sinalizando lá uma frente de trabalho que nós estamos assim bem, né, bem tranquilos. Mas nas mãos do Senhor é bom a gente tremer um pouquinho, porque nós vamos ter a segurança nele, não na experiência nossa. Louvo a Deus porque a igreja está com uma nova direção. A igreja na terceira região está com uma nova direção. Sofri muito, sofremos muito. Um grupo de colegas, e o bispo faz parte desse grupo, nós sofremos muito durante um bom tempo para que a igreja metodista se transformasse no coração aquecido, de sentir aquele arrepio, porque a presença de Deus passa a ser uma presença que você sente como um ventinho gostoso que te sopra, e você é capaz até estar falando e dar uma olhadinha assim, como Ele te chamando e apontando alguma coisa. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja está nesse ponto aqui na nossa região. E despedindo assim da Igreja Metodista do pastorado ativo, em termos, só pelo fato legal, eu louvo a Deus e estou saindo tranquilo, porque sei que a caminhada da igreja nesta região, que é a cabeça da Igreja Metodista no Brasil, há de ser uma região que vai explodir. Vai explodir. Uma igreja que vai sair das quatro paredes, assim como a igreja do Brás saiu das quatro paredes. Nós estamos indo apenas por enquanto, e aí o grupo depois vai continuar, não é? Um sábado por mês em que nós vamos lá para o Largo da Concórdia e passamos ali 3 horas abordando pessoas, evangelizando, pagando realmente o preço de nós sermos metodistas de coração aquecido. E louvo a Deus porque é assim que a igreja está caminhando. E tenho certeza, bispo, que Deus vai lhe usar muito para que a direção da igreja, a direção que está dando na igreja metodista, através do seu episcopado, realmente Deus vai ser glorificado. O meu carinho à igreja que me acolheu, e a igreja que eu tenho o privilégio de encerrar de forma apenas juridicamente 51 anos como pastor, e tê-lo como meu bispo, mas como meu companheiro, acima de tudo. Deus abençoe. Eu quero passar a mão do pastor Pereirinha, uma placa. Eu até me envergonho de passar a placa para ele, porque diante da magnitude do ministério, uma placa não representa muito daquilo que a gente gostaria de poder estar te oferecendo. Mas ela ficará como lembrança da gratidão nossa por você, pelo Ministério da Família. Deus abençoe. Eu acho que esse momento merece um aplauso em pé, não é? Um aplauso em pé.
Camila. Estenda uma das mãos, vamos orar abençoando o nosso querido Pereirinha, junto com a Persídes e a Érica. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa gratidão pela vida do nosso irmão amado e querido, por aquilo que ele representou para nós enquanto homem de Deus, junto com a sua família, por aquilo que ele representou a vida da igreja, por onde caminhou, por onde pastoreou, e certamente, ó Deus, ele deixa atrás de si as marcas de um ministério abençoado, aprovado e cheio de amor, e com as marcas da santidade também. E nós te louvamos por isso, e queremos abençoá-lo nesse novo tempo de vida, que ele possa colher os frutos de tudo aquilo que ele plantou, Pai. Que o Senhor o acompanhe nessa nova experiência de vida nos Estados Unidos, que ele seja tão abençoador lá como foi aqui, que o Senhor o acompanhe e o guarde, e dê paz ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado. É só eu sair de cena.
Alô? Duro ser baixinho, né? Eu gostaria que vocês cantassem com as crianças. Essa é uma música conhecida, não é nova. E para quem não sabe a letra, nós trouxemos para vocês. Então, vou pedir para o Vinícius colocar e as crianças vão cantar junto. Cuidado! Eu falo para os pais e responsáveis não ficar preocupados. Nós vamos estar com as crianças lá atrás, esperando a nomeação pastoral. Tá bom? Não precisem pegar seus filhos agora. Nós estamos lá no fundo, esperando a nomeação pastoral. Tá? Obrigada. Mais no meio, a luz é melhor. Tá bem? Eu tô bem. Graças a Deus.
Amados irmãos, queridos pastores, queridas pastoras e igreja local, representada aqui através de diversos irmãos e irmãs. Eu sei que, final de nomeação, alguns estão felizes e outros estão meio entristecidos. Algumas igrejas talvez se alegrem, outras não. Mas é o processo que a Igreja Metodista escolheu. E conversando com os irmãos de uma das igrejas, eu disse assim: quando a igreja fica feliz, é de Deus. Quando ela fica triste, eu não sei de quem é. Mas durante todo o nosso processo de nomeações, os SDs, nós nos colocamos em oração e jejum. Entendo que muitas igrejas, através dos irmãos e das irmãs, também estiveram em oração. Eu quero relembrar um episódio de uma igreja, na primeira nomeação que eu fiz. A irmã ligou para mim e falou: o senhor não deveria ter tirado o nosso pastor daqui. Eu falei: mas nós precisamos dele, por isso tiramos. E ela disse assim: eu orei tanto para ele ficar, e não entendo que isso é vontade de Deus. Eu falei: olha, nós fizemos 10 dias de oração e jejum, 3 dias de retiro espiritual com oração, jejum, também oramos e nós entendemos que é de Deus. Se a nomeação agradou ou desagradou, eu não posso fazer nada, mas eu tenho que fazer aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. E dentro dessa perspectiva, eu quero chamar os SDs e a SD para estarem aqui à frente. Enquanto eu estiver fazendo nomeação, ele vai receber os nomes chamados do seu distrito e abençoar você, nem que seja através de uma palavra. E eu abençoar você, pastor, pastora, estará abençoando a igreja para onde você foi nomeado. Na última nomeação que fiz em 2013 para 2014, eu disse que a nomeação ela deveria obedecer um período de 4 anos e que não tinha intenção de fazer mudanças. Mas, nesta nomeação, eu tive que fazer alguns reajustes que foram além daquilo que eu pretendia e menos do que aquilo que queriam. Mas não é com muita alegria que eu estou fazendo essas mudanças, não. Porque eu entendo que o pastor, a pastora, a igreja local deveriam conversar um pouco mais, se entender um pouco mais, mesmo diante de algumas crises que possam existir, aprender a conviver, a negociar a crise e vencê-las. E nós estamos tomando um hábito muito ruim de, não gostei, muda, não gostei, muda. E precisamos parar com isso, aprender, crescer um pouquinho mais com as crises. Dizem que tem um provérbio chinês, eu nunca li esse provérbio, porque eu não sei ler em chinês. Mas dizem que a crise é oportunidade para crescimento. Então aprenda a conviver com ela, a vencê-la em oração e caminhando junto com os irmãos e irmãs. Quando nós lançamos no encontro de pastores e pastoras, no mês de outubro, se não falha a memória, e orientamos sobre as estatísticas regional, que elas teriam um prazo até o dia 10 de dezembro para serem entregues, e falamos que quem entregasse estava com a sua nomeação em risco. Então, tem aqui pelo menos 4 igrejas de pastores de pastores, não tem nenhuma pastora. As pastoras digam uhul.
Os pastores aprendam com elas aí, pelo menos esses 4. Não estou fazendo suspense, eu estou com pesar no coração. Eles estão com as suas nomeações em risco. Se dia 2 de janeiro chegar na sede, as estatísticas não estiverem lá, as nomeações serão suspensas. São eles o Ezequiel Azevedo, de Francisco Morato, Jefferson Kacharovski, do Jardim IP, Jair Alves, do Colorado, e Fernando Calzado Brandi, da Vila Paulistana. Então, eu estou sendo paciente, esperando até dia 2 de janeiro. Caso não chegue lá nos caminhos normais, a nomeação estará suspensa. Os SDs não houve nenhuma mudança, todos continuam firmes. e toda também. Para o Distrito Central, Marcelo Arruda, presbítero com ônus, tempo integral, para o Brás. Gregório Teodoro da Silva Neto, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para a Catedral, para a Congregação do Morumbi, Priscila de Figueiredo Beda Gomes Cardim, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. No Ipiranga, Maurício Samussoni, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Jardim Colorado, Alexandre Tavares Alves dos Santos, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para a Luz, Leandro Miranda de Paula, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para Moca, Adi Eber Pereira Borges, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Vila Prudente, Cláudio Augusto Kelly, presbítero comissionado da primeira região, sem ônus, parcial. Vander dos Santos Brum, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para a congregação de Vila Alpina, Edemir Antunes Filho, presbítero com ônus, tempo parcial. Distrito Leste 1, para a congregação Ferraz de Vasconcelos, André Maurici Izaguirre Gobi, presbítero com ônus, tempo parcial. Márcia dos Santos Faria, pastor acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Itaim Paulista, Michael Lúcio Gouveia de Souza, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para a congregação Jardim Camargo Novo, Indianara Lopes Silva, designada missionário, com ônus, tempo integral. Ponto missionário em Jundiapeba, Carlos Alberto dos Santos, designado missionário, sem ônus, tempo parcial. São Miguel Paulista, Jonatas Silva, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Distrito Leste 2, Arthur Alvim, Ronald Silva Lima, presbítero titular, com ônus, tempo integral. Jardim Arise, Fabiana de Oliveira Pereira, presbítera, com ônus, tempo integral. Simara de Souza Oliveira, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para Penha, Wesley Fajardo Pereira, presbítero, coadjutor, sem ônus, tempo parcial. Tatuapé, Cristiane Capelete Pereira, presbítera, com ônus, tempo parcial. Distrito Norte, na Água Fria, João Marcos da Silva, presbítero, coadjutor, com ônus, tempo parcial. Guarulhos,
Rodrigo de Paiva Neri, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Jardim Cambará, Rodrigo Biratã Medeiros, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Vila Mazei, Giovanni de Melo Bento, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Vila Medeiros, José Augusto Silveira Neto, designado missionário, com ônus, tempo parcial. Vila Nova Cachoeirinha, Tayana Ferreira Maciel, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Tiago de Souza Lima, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Distrito Oeste, Carapicuíba, Marcos Barbosa, presbítero, com ônus, tempo integral. Congregação de Itaberaba, Santana do Parnaíba, Edmilson de Oliveira Silva, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Michele Ferreira dos Santos Silva, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Jardim Elisa Maria, José Antônio da Silva Toledo, presbítero, com ônus, tempo parcial. Para Osasco, Congregação Jardim Conceição, Ivana Cristina Santana dos Santos, presbítera, coadjutora, tempo parcial, com ônus. Pinheiros, Dulcilene Albuquerque Rodrigues Souza, presbítera, com ônus, tempo integral. Daniel Demarque de Oliveira Rodrigues Simão, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Distrito Sul, Itaim Bibi, José Carlos de Souza, presbítero, coadjutor, sem ônus, tempo parcial. Itapecerica da Serra, para a Congregação de Palmeiras, Rodrigo dos Santos Souza, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para o Jabaquara, Gabriel Derick de Vargas Camara, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para a Congregação de Jardim Ranieri, Igreja de Santo Amaro, Gerson Rosa Souza, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Distrito do ABC, Diadema, Maria Carolina da Silva Benedetti, pastor acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Sávio Dias Barros de Oliveira, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Jardim IP, Natasha de Alcântara Silva, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Jardim Santo André, Jordânia Modesto de Souza Magalhães, presbítera, com ônus, tempo parcial. Ulisses Magalhães Furtado, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Rude Ramos, Ana Paula Garcia Matos, presbítera, coadjutora, com ônus, tempo integral. Cainã Moura Rezende Martins do Nascimento, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Para o ponto de Tamarutaca, também de Rude Ramos, José Orlando Nunes, designado missionário, com ônus, tempo parcial. Para Santo André, ponto missionário Ribeirão Pires, Carlos Eduardo Rosa de Souza, pastor acadêmico, ajudante. São Bernardo do Campo, Thaís César, pastor ajudante, com ônus, tempo parcial. São Caetano do Sul, Ângela Balbastro Ribeiro, presbítera, coadjutora, sem ônus, tempo parcial. Alice Maria Fonseca Vale, pastora acadêmica, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Vila Floresta, André Souza de Almeida, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Vila Planalto, Gladys Barbosa Gama, presbítera, coadjutora, sem ônus, tempo parcial. Wagner do Paraíso Gomes, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial. Distrito do Litoral, cota 200, Ideltino Oliveira Almeida, pastor acadêmico, ajudante, sem ônus, tempo parcial.
Tatiana Cristina de Campos Almeida, pastora acadêmica, ajudante sem ônus, tempo parcial. Para a Central em Cubatão, Luciene de Oliveira Martins, designada missionária, sem ônus, tempo parcial. Jardim Bom Retiro, a Supri. Distrito de Sorocaba, Ibiúna, Edson Pinto Araújo, pastor acadêmico, ajudante sem ônus, tempo parcial. Parque Manchester, nós só fizemos uma alteração do Ismael Forte Valentim como supervisor. Ele deixa de ser titular e passa a supervisor. Fração Roque, Ponto de Mailasque, Jason de Oliveira Ruiz, Júnior, pastor acadêmico, ajudante sem ônus, tempo parcial. Vila Gomes, Jocely Teixeira Rodrigues, presbítero com ônus, tempo integral. Distrito Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Silvio Augusto Parraga, presbítero com ônus, tempo integral. Guaratinguetá, Cristian Alessandro Rizos Silveira Rizos, presbítero titular com ônus, tempo integral. Para Cachoeira Paulista, Hamilton Wesley Leite, presbítero coadjutor com ônus, tempo parcial. Jardim Satélite, na supervisão de Alexandre Cristian Rodrigues Antônios, presbítero sem ônus, parcial. Pindamonhangaba, Congregação Jardim Bela Vista, Ponto Missionário Moreira César. Caio Ramos Pires, pastor acadêmico, ajudante sem ônus, tempo parcial. São José dos Campos, Congregação de Vila Ester. Felipe da Rocha Ricardo, designado missionário, com ônus, tempo parcial. São Sebastião, supervisão de Reinaldo Carvalho Monteiro, presbítero, sem ônus, tempo parcial. Taubaté Central, Abigail Alves Siqueira, presbítera, com ônus, tempo integral. Projeto Distrital de Caraguatatuba, supervisão de João Carlos Dias, presbítero sem ônus, tempo parcial. E Tiago Marques Viana Ceia, pastor acadêmico, ajudante sem ônus, tempo parcial. Aposentado em 2014, a pedido José Gonçalves Pereira, presbítero. Licenciados em 2015, João Aparecido Anunciação de Lima, presbítero, para tratar de assuntos particulares. José Fernandes Vieira Neto, presbítero, para tratar de assuntos particulares. Lawrence Richard Koch, presbítero, para tratar de assuntos particulares. Retorno ao Ministério Ativo, André Mauricis Aguirre Gobi, presbítero, Wesley Fajardo Pereira, presbítero, Thaís César, pastora. Nomeação suspensa por não cumprimento do artigo 28, item 7 dos cânones de 2012 e item 5 do processo de nomeações pastorais de 2015. Esta suspensão é por não cumprir a regularidade com o INSS, que é obrigação para nomeação. Creuza Ferreira da Hora, presbítera. Transferidos para a 4ª região, Solange Aparecida Gamboa Ferreira, presbítera, e para a 5ª região, Wellington Pereira da Silva, presbítero. Entrega de credencial a pedido, retornando à condição de membro leigo, Rogério Ferreira da Silva, pastor. A decidir, Nilce Pereira Caliçaia, presbítera, Sueli da Silva Moraes, presbítera. Assim eu finalizo as nomeações. Quem não foi mencionado, não foi chamado, permanece tudo como está. E assim...
Pastores e pastoras, estão felizes com a nomeação de vocês? Não, porque se não tiver, vai ter que aguentar, meu irmão. Se não tiver, não tem jeito. A igreja está feliz com as nomeações? Então fique em pé para nós encerrarmos esse momento abençoado. Todos em pé, por favor. Vamos ter uma palavra de oração final, impetrar a bênção, lembrando para você que a saída é pela Rua do Sacramento, aqui o portão de baixo, e que nós vamos ter um momento de comunhão e celebração aqui no gramado do lado de fora aqui, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida dos pastores, das pastoras, a vida, Deus, das igrejas locais, para que tenham uma boa recepção nas suas igrejas, para que os pastores amem as suas igrejas e, como aprendemos de Jesus, que se necessário for, que deem a vida por ela, e que as igrejas amem os seus pastores e as suas pastoras, como convém o cuidado para aqueles que velam com a alma de vocês. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos e todas e pedimos que a graça, a misericórdia e a bondade sejam sempre presentes na vida de pastores e pastoras, bem como das igrejas locais. Sabemos, ó Deus, que não podemos viver sem Ti. As demais coisas podemos viver sem elas, mas sem Ti não, Senhor. E por isso é que eu peço que o Senhor haja com graça, com bondade, com misericórdia e também com justiça na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, sejam eles pastores, pastoras ou não. Mas nós Te agradecemos por Sua imensa graça, por Sua imensa bondade na nossa vida. E que, como aprendemos aqui hoje, ó Deus, nós possamos centrar a nossa vida no amor, porque Tu tivestes para conosco grande amor, e nós Te louvamos imensamente por isso. E agora, ao finalizar, ó Deus, essa concentração de Natal, e também finalizando as atividades da região durante este ano, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Para onde, porventura, tivermos errado, o Senhor corrija. Por favor, Deus, corrija qualquer erro humano, qualquer desejo humano, Senhor. Em nome de Jesus, o Deus da graça, de bondade e misericórdia, eu vos abençoo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, seja contigo, amada Igreja do Senhor, e contigo permaneça hoje e sempre, e também com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém, amém e amém. Amém. Não tem música, né? Vamos sair.